As empresas hoje, elas abrem as portas, elas pensam na marca, pensam na decoração, pensam na estrutura e acham que só aquilo é experiência e não é. Aqui no meu perfil eu tenho te mostrado experiências e quando se trata de experiência do consumidor são vários processos envolvidos. E para falar sobre esse assunto eu tô aqui na Navigare para conversar com um dos maiores especialistas do estado. Vamos lá? Quando eu falei da maior referência no assunto, eu falei de Fernando Coelho, que hoje eu chamo de Fernando Coelho, mas por muito tempo chamei de professor. E nós estamos aqui para apresentar esse conteúdo para vocês, que é muito importante para os empresários e para que cada vez o consumidor fique mais consciente do que ele pode ter direito de uma experiência bacana. E a primeira pergunta que eu te faço é, dentro desse processo, para a gente encantar esse cliente, dessa experiência ser 100%, desde a entrada desse cliente, seja como vendedor, seja com recepcionista, o gerente, o caixa, quais são os processos que precisam estar alinhados dentro dessa equipe para que seja uma experiência positiva? Maravilha. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você. E já respondendo, o que falta hoje, Adriano, nas empresas é um desenho organizado de jornadas do cliente e processos. As empresas hoje, elas abrem as portas, elas pensam na marca, pensam na decoração, pensam na estrutura e acham que só aquilo é experiência e não é. Para a experiência ser fluida, é preciso que essa empresa ela entenda de maneira intencional e estratégica qual é a jornada que esse cliente vai viver em cada ponto de contato daquele negócio. Então, como que vai ser a experiência na recepção, na espera, se é um restaurante, na mesa, ao servir, ao retirar, ao falar sobre o prato, ao apresentar o prato, como vai ser a finalização e o pós-vendas. Então, todos esses elementos são extremamente importantes e são negligenciados pelas empresas porque isso não está desenhado e processualizado. Portanto, não tem como ter uma experiência coerente, adequada e de fato que eu chamo de uau. E aí a gente vê muito cliente reclamando e indo embora das empresas. Isso seria simplesmente um processo ou uma implantação de cultura? Porque eu acho que são dois processos diferentes. Um treinamento de uma cultura, aquela que está já enraizado e o funcionário abraça, ele veste aquela camisa daquela cultura. Qual seria o caminho para botar isso nessas pessoas? Eu costumo dizer que tanto cultura quanto experiência do cliente, a empresa tem. Só, às vezes, não está intencionalizada e instrumentalizada. O que acontece na maioria das vezes? Como a empresa ela não desenhou isso, então não existe a estratégia por trás daquilo. E a gente vai seguindo tanto a cultura quanto a experiência do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E aí quando você fala de cultura, cultura é algo que precisa ser pensado, escrito, treinado e vivido. Cultura não é um bicho que você não consegue pegar. Cultura é um organismo vivo dentro da empresa. Então, essa empresa ela precisa ter muito claro qual é a ideologia do negócio dela. A famosa missão, visão e valores. Isso tem que estar desenhado e não pode ser só em quadro de parede, tem que ser vivido. Todas as decisões gerenciais, contratações, demissões, tem que ser baseados na cultura. Eu costumo dizer que cultura é aquilo que a gente ou aplaude ou não tolera, né? Ou tolera. Então, como é que está isso, empresário, dentro do seu negócio? Porque isso vai impactar diretamente na experiência desse cliente. Sim. E mencionou o pós-venda. O meu cliente ele foi conquistado, ele veio, teve uma experiência bacana, ok, ou não tão boa. Em que momento o meu pós-venda começa? E dependendo dessa experiência, como é que eu faço para ter ideia do que ele viveu ali e tornar ele um fã da minha marca, fazer com que ele volte de novo para consumir o meu produto? Eu falo que o pós-vendas começa desde o primeiro contato. Por quê? Não existe, eu falo isso lá no meu livro Fidelizando o Cliente da Prática, não existe processo de fidelização sem a boa experiência. Então, se a experiência do cliente não existiu, e aí a experiência envolve processos, pessoas, jornada, não tem como eu fidelizar, porque esse cliente simplesmente ele não vai dar a oportunidade de você fidelizar. Então, o pós-vendas ele começa desde o início.
Passou o início, entreguei a experiência, eu preciso agora seguir algumas etapas que as empresas negligenciam. Só para te ter uma noção, para eu ter pós-vendas, eu preciso ter cadastro. 85% das empresas não fazem pós-vendas porque não fazem cadastro. É uma das primeiras coisas que a gente percebe. Quando eu chego num cliente, que ele é a primeira reunião, eu pergunto, e aí, como é que tá o teu banco de dados desse cliente? Não existe. Às vezes, o caixa, ali no momento, onde eu vejo isso acontecendo muito forte, nas farmácias. A farmácia hoje tem teu CPF, teu e-mail, teu telefone, pergunta da data de nascimento. É um parabéns simples, mas acontece. Quer ver um local que isso não acontece de jeito nenhum? Restaurantes. Você entra no restaurante, sai do restaurante, eles não têm tua data de nascimento, teu CPF, teu e-mail, teu telefone. Nada. Não tem teu nome. É o cupom Como é que vai fazer um pós-vendas? Como é que vai construir uma régua de relacionamento? Como é que vai nutrir essa relação com você? Se não tem o mais importante, que é o seu dado, né? A gente falava em marketing antes que conteúdo era rei, hoje dado é rei. Então se você não tem dado, você não consegue fazer absolutamente nada. E quando você tem dado e pós-vendas, você consegue fazer o que a gente chama de recorrência de compra. Você consegue potencializar aumento de ticket médio, aumento de recorrência, aumento da fidelização, processualiza a indicação. Então você ficou satisfeito e eu sei que você me deu um 9 ou 10 numa pesquisa, por exemplo, de NPS de satisfação, eu posso dizer, poxa, agora me avalia no Google Negócio, ou agora me indica para um amigo seu que tem um perfil parecido, e aí eu consigo aumentar a minha carteira de clientes e diminuir aquilo que muito se quer no marketing, que é o CAC, né, o custo de aquisição de cliente. Então, tudo isso que eu estou falando desde o início faz parte de estratégia e intencionalidade. Hoje, eu vejo muitas empresas abrindo as portas, mas não olham estratégia de maneira intencional. Então, gente, foi um pouquinho de tudo que o Fernando tem para entregar. Então, conheçam, sigam empresários que estão assistindo a gente agora, conheçam essas ferramentas, conheçam esses profissionais. O mercado está aí, o cliente quer viver essas experiências e precisa só aprofundar, conhecer, buscar pessoas especializadas como o Fernando para ter um negócio de sucesso. Então eu agradeço muito pelo convite, por aceitar o convite. E muito espero obrigado. Mais uma vez, das próximas, ter outros papos, outros assuntos, trazer outras rodas pra gente bater papo aqui. Vamos sim, muito obrigado. Vamos entregar boas experiências. Vamos.